Olá a todos, aqui é o professor Cláudio para novamente trazer a vocês, levar a vocês uma reflexão acerca de um tema filosófico ou uma escola filosófica ou até mesmo um filósofo, mas antes de mais nada, eu gostaria que você se inscrevesse aí em nosso canal e o divulgasse a outras pessoas, a fim de que, juntamente conosco, elas possam fruir deste momento que enriquece culturalmente a nossa alma, amplia a nossa visão de mundo e nos ajuda a ter uma existência mais profunda, ou já para nos valermos de um conceito muito caro aos filósofos sobre os quais iremos falar nesta ocasião, a uma existência mais autêntica. E a autenticidade é uma palavra-chave, um conceito basilar no pensamento filosófico dos cínicos. Ora, e quem foi os cínicos? Os cínicos são uma das escolas de filosofia antiga mais emblemáticas. Ora, o cinismo foi fundado por um pensador chamado Antístenes, que foi contemporâneo de Demócrito, de Sócrates e de Aristipo de Cirene, este fundador de uma outra escola chamada Cirenaica. Ora, Antístenes foi o grande fundador, grande arquiteto desta escola de filosofia chamada escola cínica ou o cinismo filosófico. E, dentre outras coisas, entre outras pautas, Antístenes defendia a ideia de que a filosofia deve incomodar. A filosofia deve ser uma forma de pensamento desconcertante, porque ela desestrutura, por assim dizer, nossa visão tradicional de mundo, os nossos valores, as nossas convicções mais caras e arraigadas. A filosofia deve, acima de tudo, incomodar. Ora, Antístenes, inclusive, era um crítico de Platão, justamente por não ver no grande pensador grego uma filosofia desconcertante, uma filosofia que incomodava, né? Ora, Antístenes chegou mesmo a declarar que Platão filosofava por tanto tempo sem incomodar. Ora, a filosofia deve provocar um incômodo, um desconcerto, e aqui neste tema Antístenes já nos dá prova do quanto que a sua filosofia, a sua forma de pensar o mundo vai na contramão ou incomoda as instâncias de poder, as instituições de poder. Ora, uma filosofia que incomoda é uma filosofia que pode se portar de forma, pode ser um contraste em relação àquilo que é defendido nas instâncias ou pelas instâncias de poder, pelas instâncias políticas. Ora, essa ideia de
incômodo filosófico vai conduzir o cinismo a atitudes e ações que têm como objetivo mesmo chocar, tem como objetivo mesmo desconcertar, provocar, inquietar. Tanto é que Diógenes Laércio, muito provavelmente o primeiro grande biógrafo dos filósofos antigos, vai definir os cínicos como filósofos teatrais ou filósofos atores, porque eles encenavam a sua filosofia, eles atuavam enquanto filosofavam, eles filosofavam enquanto atuavam. Eram verdadeiros artistas porque faziam também do seu corpo uma forma de filosofar. Ora, os cínicos, e também na contramão de Platão, vão dar ao corpo uma importância desconhecida na academia platônica. Eles filosofavam com o corpo, e de que forma? Atuando, por assim dizer, teatralizando. Ora, são muitas as imagens que estes filósofos criaram, construíram, a fim de que suas ideias se tornassem mais lúdicas, por assim dizer, mais alegres. Aliás, o cinismo é uma escola de filosofia extremamente alegre. O cinismo é uma escola de filosofia extremamente lúdica. Eles procuram expressar a sua filosofia recorrendo a imagens as mais diversas e cômicas possíveis. Uma dessas imagens nós encontramos numa anedota atribuída a Antístenes, que, crítico quanto mais de Platão, vai pegar um galo, despená-lo, lançá-lo aos pés de Platão e dizer a todos que ali estavam e viam esta cena: eis aí o homem de Platão, satirizando, escarnecendo do conceito platônico de homem. Olha, Platão dizia que Platão definiu o homem como sendo um bípede sem asas. Ora, depenar um galo e lançá-lo aos pés do grande Platão, dizendo, proclamando, eis aí o homem de Platão, é uma forma teatral de desconcertar ou criticar este conceito antropológico platônico. Ora, este é um exemplo do quanto que a filosofia cínica era uma filosofia teatral, era uma filosofia lúdica, era uma filosofia forte em suas imagens. Uma outra imagem, e esta já relacionada a um outro pensamento, a um outro pensador cínico, Diógenes, o cão, conhecido como o cão. Aqui eu faço apenas uma consideração: a palavra cínico nos reporta a mesma raiz da palavra cão em grego. Ora, Diógenes, o cão, talvez a figura mais emblemática dentre os filósofos cínicos, consagrou, projetou na eternidade, projetou na história a sua imagem
como sendo um filósofo que residia ou vivia num barril. Bem, aqui, vejam, essa imagem que nós encontramos na iconografia envolvendo a figura de Diógenes, o cão, é uma imagem que precisamos assimilar de forma um pouco mais crítica. Isto porque os gregos do quinto século a.C. não conheceram o barril. O barril foi uma invenção gálica para conservar o vinho. Ora, os filósofos, os gregos do quinto século a.C. conheceram as ânforas. As ânforas eram para eles o recipiente no qual se conservava o vinho. Eles não conheceram nenhum outro recipiente que pudesse conservar o vinho além das ânforas, né? Portanto, o barril era uma figura, era um recipiente desconhecido pelos gregos do quinto século a.C., de forma que aqui nós temos uma criação que é produto do imaginário do artista, do imaginário de quem o representou. Entretanto, esta imagem ficou, e ela é bastante sugestiva. Por quê? Porque foi justamente dentro de um barril que Diógenes, o cão, fora abordado pelo grande imperador macedônico Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande, sabendo da popularidade, do conhecimento de Diógenes, o cão, quando esteve em Atenas, quis conhecê-lo. E, chegando diante do seu barril, estabeleceu com ele um colóquio, um diálogo, e ficou surpreso com sua ciência, com sua filosofia, com seu conhecimento, e entusiasmado, admirado pela filosofia de Diógenes, reza a lenda, reza a anedota, que Alexandre lhe ofereceu até mesmo metade do seu reino. E Diógenes, então, fez um único pedido a Alexandre. Ele não pediu a Alexandre metade do ouro da Pérsia, ele não pediu de Alexandre algum castelo babilônico, ele pediu algum palácio, melhor dizendo, né? Um palácio babilônico. Ele pediu apenas para que Alexandre saísse diante do seu sol, porque ele queria que o sol continuasse incidindo sobre o seu barril. Ora, essa é uma das imagens mais representativas da filosofia cínica. Por quê? Porque ela nos demonstra o quanto que os filósofos cínicos buscavam a autonomia e o governo de si mesmos. Buscavam não bens, riquezas ou reinos que pudessem torná-los escravos ou dependentes de um estilo de vida que não era autêntico, de um estilo de vida que não condizia com o seu verdadeiro espírito. Ora, estes filósofos eram críticos de todas essas convenções e de todos os bens materiais, porque
estes eram expressões de uma vida inautêntica, de uma vida insincera, de uma vida rasa e superficial. Olha, em Diógenes, o cínico, nesse seu diálogo com Alexandre o Grande, nós encontramos uma expressão de vida que busca conservar o indivíduo num estado de autonomia e liberdade, de tal modo que tudo mais ou todo o resto, por mais opulento, por mais esplendoroso, por mais sedutor que pareça, não passa de artifícios que escravizam o homem às caricaturas valorizadas por uma sociedade rasa, por uma sociedade inautêntica, por uma sociedade vazia. Ora, ao negar a metade do ouro da Pérsia, ao negar a metade do reino de Alexandre o Grande, Diógenes, o cão, nega tudo aquilo que possa furtar o seu verdadeiro reinado, que é o reinado sobre o seu próprio corpo, que é o reinado sobre a sua própria alma. Ora, num barril, Diógenes é senhor absoluto de si mesmo. No barril, Diógenes não está condicionado a pautas que podem furtar a sua verdadeira autenticidade. Num barril, Diógenes está isento de bajuladores que o acerquem a fim de que roubem sua paz de espírito, roubem os seus verdadeiros valores, roubem a sua verdadeira virtude. Ora, no interior de seu barril, Diógenes é senhor de si mesmo, é dono de si mesmo. Diógenes é um ser livre e goza de uma autonomia absoluta. Ora, essa filosofia é uma filosofia que nos coloca diante de uma existência extremamente autêntica. Por quê? Porque o homem, não dado às convenções, não vendido a tudo aquilo que é valorizado por uma sociedade vazia, superficial e caricatural, o homem aí nesse estado, o homem aí nesta condição, o homem nesta posição pode usufruir, gozar de um verdadeiro reinado, que é o reinado da alma, é o reinado do espírito sobre o seu próprio corpo, é o reinado do indivíduo sobre si mesmo, do homem sobre a sua própria alma, o seu próprio ser. Ora, esta autenticidade que vai se construindo como uma resistência a tudo aquilo que é banal, a tudo aquilo que não passa de opulência vazia, de convenção ou artifícios, que em vez de nos levar a uma vida autêntica e feliz, nos condiciona a uma existência vazia, a uma existência superficial. Ora, esta filosofia da autenticidade é uma filosofia extremamente cara aos cínicos e que ainda hoje tem muito a nos ensinar a nós, que somos bombardeados por tantas superficialidades e banalidades que nos são ofertadas e quase sempre de forma descuidada ou distraída daquilo que realmente importa, daquilo que realmente nos
torna livres, senhores de nós mesmos, reis sobre a nossa própria existência, quase sempre essas superficialidades nos seduzem e nos enganam, levando-nos a existir não a partir daquilo que é mais essencial, autêntico em nós, mas a partir daquilo que outras instâncias determinam que seja importante ou que seja uma vida verdadeira, uma vida feliz, uma vida autêntica. Fujamos dessas superficialidades e nos voltemos ao reinado nosso sobre nós mesmos, a fim de que nós não sejamos arrebatados por estas banalidades que nos conduzem a uma existência extremamente vazia e oca. Ora, nós podemos aqui ver que o cinismo, muito contrário ao sentido que a palavra adquiriu em nossos dias, uma vez que hoje, para nós, uma pessoa cínica é uma pessoa insincera ou inautêntica, este cinismo filosófico, este cinismo de Antístenes e de Diógenes nos conduz a uma existência extremamente autêntica. Por quê? Porque ela sim faz do homem o rei de si mesmo, o senhor de seu destino, aquele que tem domínio sobre a sua própria existência. Ora, não era à toa que os filósofos cínicos e também os cirenaicos eram admiradores de Hércules, porque viam em Hércules uma verdadeira força física, mas capaz de se dominar e de ser senhor de seu próprio destino, senhor de sua própria existência, senhor de seu próprio ser. Esta é a virtude que os cínicos nos ensinam. Esta é a sua parresia, a palavra que vai definir o conceito de autenticidade cínica. Esta é a virtude que nos leva a uma existência plena, uma vez que nós somos determinados pelo nosso próprio ser e não pelas convenções, banalidades ou superficialidades que outros ou outras instâncias estão aí a nos apresentar, a nos oferecer. Sejamos cínicos, como o cínico foi Antístenes, como o cínico foi Diógenes, como os cínicos foram outros, a fim de que nós possamos viver a plenitude de nós mesmos. Um grande abraço e até a próxima.